Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e vamos corrigir as questões da aula 17, que fala sobre a herança afrodescendente em Pernambuco. A nossa primeira questão diz assim: o estado de Pernambuco é conhecido pela riqueza cultural presente em seu território. Essa diversidade cultural contempla as mais variadas linguagens artísticas desenvolvidas pelo homem: a dança, o teatro, as artes plásticas, as artes visuais e a literatura. A pergunta é: sobre isso, a manifestação artístico-cultural pernambucana que não possui elemento de matriz africana. Então, ó, não tem matriz africana, seria letra D, Folias de Reis. Pessoal, a Folia de Reis tem sua origem na festa cristã da Epifania e não em festas de matrizes africanas. Então, aqui fica 4 exemplos para vocês de matriz africana: afoxé, frevo, candomblé, maracatu nação ou de baque virado. Beleza? Vamos para a segunda questão. Tem dizendo assim: a diversidade religiosa trazida da África para o Brasil pode ser explicada pelo processo escravocrata empreendido pelos europeus a partir do século XVI. A presença marcante dos diferentes grupos iorubás e jejês vindo do oeste africano permitiu que os rituais religiosos dos povos africanos recebessem influência de outros rituais e religiões. Em Pernambuco, as matrizes religiosas africanas receberam várias denominações. Sobre isso, assinale a alternativa que indica um ritual de matriz africana frequente na região metropolitana do Recife. Bom, para a segunda questão, a alternativa correta seria letra A, como o formato do Xangô. Vamos para os erros. Tem dizendo assim: o catimbó é o resultado de um sincretismo de religiosidade indígena e católica, então essa aqui já está fora. Pagelança seria uma prática indígena relacionada à figura do pajé, tá? Em fazer rituais. O protestantismo é uma parte da religião cristã e o outro, que seria o tambor de crioulo, que seria uma dança. Nesse caso, observe que o Xangô do Recife está relacionado à religiosidade vinculada ao candomblé. Então, esse vai ser aí apenas a letra A como alternativa correta. Tá certo? Vamos então para a nossa terceira questão. Tem dizendo assim: ora, texto 1. A cultura afrodescendente tem sido muitas vezes reificada, apresentada como um repertório inerte de tradições, como se não estivesse enraizada em processos culturais dinâmicos e ambientes sociais desiguais. O texto 2 tem dizendo: a cultura e o folclore são meus, mas os livros foi quem escreveu. Perseguidos sem direito nem escola, como podiam registrar as suas glórias? Nossa memória foi contada por vocês e é julgada verdadeira como a própria lei. Por isso, temos registrado em toda a história uma mísera parte de nossas vitórias. Por isso, não temos sopa na colher, e sim anjinhos para dizer que o meu lado mal é o candomblé. O texto 3 diz assim: ora, o preconceito racial a que são submetidos não só os maracatuzeiros e maracatuzeiras, mas toda a população negra desta cidade está oculto nas falas, nos procedimentos, nos gestos. A pergunta é: com base nos textos, analise aspectos das manifestações culturais afro-brasileiras em Pernambuco e assinale a alternativa correta. Bom, para a nossa terceira questão, a alternativa correta seria letra D, que fala sobre a permanência da herança cultural afrodescendente no estado de Pernambuco. Só foi possível devido às táticas estabelecidas pelos sujeitos históricos que partilhavam e partilham esses códigos culturais, constituindo-se
em uma atitude de resistência em defesa da identidade e do respeito à diversidade cultural. Beleza? Vamos para os erros. A letra A fala: o livre exercício dos cultos religiosos, bem como a proteção dos locais onde são realizados, garantidos pela Constituição de 88, foram decisivos para que não houvessem, nos últimos anos, casos de intolerância religiosa. Ora, sabemos que pelos noticiários que teve sim situações de intolerância religiosa, o que deixa a letra A errada. A letra B, nós temos: a permanência da cultura afro-brasileira em Pernambuco demonstra que os afrodescendentes, após a abolição da escravatura, tiveram suas condições sociais alteradas, sendo reconhecidas e respeitadas pelo Estado, bem como por sua sociedade. Ora, sabemos que após o fim da escravidão, nada foi feito pelo Estado e muito menos pela sociedade, o que deixa a letra B também errada. A letra C, nós temos: embora muito praticada em Pernambuco nos tempos de hoje, a capoeira só chegou a esse estado graças ao desenvolvimento da capoeira regional e a capoeira de Angola na Bahia. Pessoal, se relacionado à capoeira, você deve lembrar que no começo da República ela foi considerada crime, as pessoas que praticassem a capoeira, e ela quase que sumiu ao longo do século XX. Hoje ela sim, de fato, é praticada, mas ela não chegou a esse estado graças ao desenvolvimento regional, o que deixa essa alternativa também errada. E a letra E fala: a herança cultural afrodescendente em Pernambuco, como o maracatu, são verdadeiras reproduções dos costumes africanos. No caso, o maracatu era a antiga coroação dos reis e rainhas do Congo. Bom, essa afirmação de verdadeiras reproduções não, e aqui você pode ter como referência o texto 1, tá? Ó, vamos reler aqui o texto 1, o que ele fala: não, como se não estivesse enraizado em processos culturais dinâmicos, tá? Então, o processo do maracatu, ele ganhou vários destaques, tanto é que nós temos o maracatu rural e o maracatu nação, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Tem dizendo assim: o Brasil é rico em diversidade cultural, pois vários grupos étnicos e sociais participaram da formação desse país com influências e contribuições culturais, históricas e econômicas. Alguns deles são povos indígenas, europeus e africanos, tá? A pergunta é: de acordo com a formação cultural do Brasil, enumere cada característica conforme a indicação a seguir. Então você tem aqui, ó, indígena, africana e portuguesa. E agora vamos para as temáticas. Vê só. O primeiro tem dizendo assim: diversos pratos típicos como acarajé, vatapá e farofa. No caso, estamos aí nos referindo à proposta dos africanos, tá? Então aqui, top 2. Nesse caso, já eliminamos a letra A, eliminamos a letra D. E agora ficamos aqui, ó, com letra B e C. Nesse caso, temos aqui agora esse que diz: ora, costume de descansar em redes e andar descalços. Ora, o uso de redes, ela era feita pelo grupo dos indígenas. Então, se aqui é 1, ficamos então com a letra B como alternativa correta. Aqui, músicas como Escravos de Jó, Sapo Cururu e Roda Peão é uma influência portuguesa, tá? E temos aqui influência na música brasileira, samba, maracatu e capoeira, seria aí novamente falando sobre práticas dos africanos. Então, apenas a letra B está como alternativa correta. Vamos então para a quinta questão. Ela tem dizendo o seguinte: diversos povos africanos ajudaram a compor a cultura brasileira por meio da dança, da música, da religião e de vários outros aspectos, em estado como Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro, entre outros. Percebemos uma influência ainda maior por conta da migração dos escravos,
povos como os do Bando, Nagôs e Jejês trouxeram o candomblé para o Brasil durante o período colonial. A pergunta que nós temos é: sobre as contribuições dos africanos no Brasil, marque verdadeiro para as assertivas e falsas para as demais. No caso, nessa questão, nós temos apenas a letra B como verdadeira, que ela diz: pode-se perceber a influência africana na dança, música, religião, culinária e idiomas, tá certo? Vamos para os erros, que no caso aqui da pergunta, se ele pedir para marcar falsa, seria então falso, verdadeiro, falso e falso. Vamos descobrir por que a primeira é falsa. Ela diz assim: a influência africana só é percebida em Ceará e Rio de Janeiro. Claro que não. Pernambuco é um bom exemplo de que a influência africana chegou em todos os lugares. A letra C fala: os africanos não contribuíram para a cultura brasileira. Ora, você deve ter visto aí relacionado à música, você tem o caso do samba, do carnaval, que são grandes estruturas. A religião, você tem a Umbanda, Candomblé, então um fato colocado. E a letra D fala que os bandos e nagôs trouxeram o islamismo, que é uma religião de cultura, os orixás. Ora, aqui você tem vários erros, né? O islamismo é uma base que vai ter o Maomé, trazendo a ideia de um único Deus. E aqui ele fala que cultua os orixás, que seria uma base africana politeísta, o que deixa essa alternativa também errada. Bem, pessoal, espero que tenham acertado o máximo de questões. Abraço a todos!